Muito bom dia a todos ouvintes da Super Rádio, eu sou Fábio Patrício e esse é o Debate em Família de hoje, 9 de junho de 2020. E você já sabe, você participa do programa Debate em Família pelo WhatsApp 999948117, 999948117 ou através da nossa live no Facebook, facebook.com/debate em família. E você também tem um novo canal para participar aí do nosso debate, que é no YouTube, youtube.com/debate em família. Se inscreva no canal, ative o sininho, já tem novidade para vocês lá. E como sempre hoje, na minha frente aqui, Luiz Carlos. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Super Rádio. Estamos aqui mais uma vez, nessa terça-feira, né? Cheio de novidades, cheio de notícias aí para você. Vamos debater sobre vários assuntos, né? Muitos assuntos aí para debater. E um dos assuntos principais para nós debatermos hoje vai ser exatamente a ameaça, né? Daqui a pouco nós vamos ver isso, a ameaça do prefeito de São Paulo ao secretário Caram, né? Dizendo que se ele não conseguir colocar os ônibus circulando apenas com pessoas sentadas até sexta-feira, outro secretário, né, o fará na segunda-feira, a partir de segunda-feira. Outro detalhe importante que nós vamos analisar aqui, refletir um pouco aqui com você, repercutir com você, é a judicialização que está existindo mais uma vez, né, no Brasil, de uma forma geral. Hoje você não pode tomar uma decisão, aliás, a gente vai até refletir um pouco sobre isso. Um partido, um deputado só, consegue definir e determinar o que se pode ou não fazer uma portaria do governo federal, quer dizer, da parte executiva. Quer dizer, daqui a pouco, nenhum governador, nenhum prefeito, nem o presidente, nem nenhum secretário, nenhum ministro poderá tomar uma decisão sem que essa decisão seja judicializada e determinada por alguém nesse sentido. Aí, Luiz Carlos, vamos lá, pessoal, vamos participar aqui no Debate em Família, no 999948117, 999948117, e já que o Luiz Carlos colocou, vamos soltar o áudio do prefeito aqui, vamos lá. O secretário municipal de transportes havia me dito que garantia que nessa semana não haveria passageiro em pé. Hoje, pela manhã, os números que a gente tem é que 5% das linhas nós tínhamos passageiro em pé. O secretário tem até sexta-feira para conseguir fazer isso. Se até sexta-feira não conseguir fazer isso, a partir da segunda é outro secretário que vai tentar fazer isso. Aí, Luiz Carlos, palavras do Bruno Covas. Nós sabemos que foram muitas pedaladas, aí, muitas situações complicadas, né, do secretário Caram, e durante todo esse tempo. Você lembra rodízios, né, que começam no dia seguinte não é mais, porque é rodízio de 24 horas, em toda São Paulo, foram decisões da Secretaria de Transporte, né? O problema de você não poder circular em determinadas avenidas de São Paulo, chamados bloqueios que aconteceram, e realmente no dia seguinte já não tinha mais bloqueio. A paralisação dos ônibus, nós batemos muito aqui no Debate em Família sobre a paralisação dos ônibus. Quer dizer, você tirar os ônibus da rua significa o quê? O que significa retirar os ônibus da rua, né, das ruas? Significa que você vai ter ônibus mais lotados. Hoje, por exemplo, em uma entrevista que ele deu a uma outra emissora de rádio, ele disse exatamente que não se tem dinheiro para colocar toda a frota na rua. Quer dizer, então, como acontece? O que acontece nesse sentido? Quer dizer, então, toda a frota, aqueles 2.000 ônibus a mais que seriam colocados circulando em São Paulo, não estão circulando. Então, nós estamos vendo o ônibus cheio. Hoje mesmo, pela manhã, vi vários ônibus lotados, né? Passei por vários ônibus lotados. Quer dizer, então, assim, a decisão do prefeito está certa, está errada? Em primeiro lugar, mais uma vez nesse país, se critica tanto o Bolsonaro por aquilo que ele fala nas emissoras de rádio e televisão. Vamos agora entender que o secretário está sendo ameaçado pelas emissoras de rádio e televisão. Quer dizer, é assim que se governa esse país? Não importa quem é ou quem deixa de ser.
numa situação dessa, e olha, a gente conhece o Bruno, sabe que o Bruno é um cara muito educado em todos os sentidos. E foi altamente educado ao dizer que demite o secretário a partir de segunda-feira, se até sexta os ônibus não estiverem correndo, né, vazios, ou seja, dentro do padrão natural que foi determinado. De forma educada, ele disse, e praticamente, eu se estou no lugar do Caran, do Edson Caran, que é um secretário competente, a gente não está aqui tirando a competência dele, eu pediria demissão, estou fora. Quer dizer, porque não depende só também da Secretaria de Transporte resolver esse tipo de problema. Por que você acha que ele está sendo ameaçado pela imprensa? Não, pela imprensa não. O Bruno Covas ameaçou a demissão do secretário pela imprensa. Ah, sim. Eu não estou dizendo que é a imprensa que ameaçou a demissão dele. Eu achei dele. estranho na hora que você falou. A imprensa prestou atenção no que eu falei. O que não deveria acontecer, né? Não, você chama... né? Isso é uma coisa, a mesma coisa que eu demitir alguém numa empresa onde eu sou o chefe através de outra pessoa. E ele colocou 5%, não é isso? 5% dos ônibus. Não, isso não existe. Não, foi a colocação que ele fez. Ele falou que ontem os ônibus circularam com 5%, não, cheios. Apenas 5%. Não, então, então, se for 5% mesmo... Excelente, parabéns para ele. Parabéns para o Caran. Se o Caran conseguiu fazer com que 5% dos ônibus circulassem cheios, então já começa por aí. Tem muita informação desencontrada aí, né, Luiz Carlos? A gente fala isso e... Daqui a pouco eu vou falar sobre... a realidade... de uma certa forma, se a gente for parar para analisar, não estou fazendo defesa de ninguém aqui não, tá, gente? Mas num momento desse, onde as informações são difíceis, né, e são desencontradas muitas vezes, fica mais difícil você dirigir uma cidade do que num momento comum, é óbvio, né? Nós estamos passando por um momento muito difícil, o mais difícil da história, né? Já foi colocado aí por muitas pessoas. Então, a governabilidade fica difícil, tanto no âmbito federal, quanto no estadual, quanto no municipal, né? Então, por isso que a gente tem que separar bem aí essas situações e como eu disse já várias vezes, analisar caso a caso, não porque é difícil. Mas não justifica um prefeito de uma cidade do tamanho de São Paulo falar isso em público. Eu acho que aí faltou um pouquinho de decoro. Educadamente, sem levantar a voz. Sim, né? Tudo bem, mas mesmo assim... Fez errado. Foi um erro, na minha opinião. Olha, conosco aqui Morena Romão, Fátima Palhas, Miriam Tereza, Rosário Reguante dizendo, bom dia, povo do bem, olha eu aqui de volta. Que maravilha, vamos lá. E você que está aí na live no Facebook, já compartilhou a live com seus amigos? Compartilhe a live aí com seus amigos, chame mais gente para o debate, vamos trazer mais pessoas para compartilhar conosco essas informações aí. Enquanto isso, vamos ouvir ouvintes. Vamos lá. Aqui, bom dia, estou ouvindo o programa, sou camelô, queria saber como fica a situação do camelô legalizado, tô legal. É o José da Vila São José, Zona Sul. José, tá difícil, né? A expectativa é que dia 15 aí já haja uma reabertura, possivelmente isso ocorrerá também aí com os camelôs. É um comércio, né? Então, não deixa de ser, e realmente um comércio muito influente aí em todos os lados, muito movimentado. Então acho que já vem aí uma resposta a partir do dia 15, viu, José? Vamos torcer para que as coisas se normalizem o mais rápido possível, porque todo mundo está precisando, né? Tá muito difícil mesmo. Vamos lá. Aqui em Santana, SP, uma loja de serviço de manutenção de panelas em geral, quando poderá ser reaberta, né? O Cido de Guarulhos. É o mesmo caso, né, do José, né, Cido? A gente tem que esperar dia 15 aí, que é o prazo, né, que eles deram nessa primeira quinzena, a regularização de todas essas situações, de protocolos, né? E você está em Guarulhos, tem que ter também o prefeito aí envolvido nessa situação toda. Aqui em São Paulo você tem esse monte de protocolos que foi exigido pela prefeitura para os segmentos reabrir. Então a gente tem que esperar até esse último momento aí do dia 15 para verificar o que realmente vai abrir, né? Anunciaram uma reabertura a partir do dia 1º de junho, mas que não ocorreu, né? Ocorreram sim os envios do protocolo de uma forma geral. Vamos ouvir mais ouvinte? Vamos lá? Bom dia, Luiz Carlos.
Eles vão ter trabalho, eles vão ter muito trabalho, porque lidar com a população é difícil. Ontem eu peguei ônibus, aqui eu moro aqui em Goianás, peguei ônibus, o cobrador tinha que estar brigando, tinha lugar para as pessoas sentar, as pessoas não querem sentar, então tá difícil, ninguém obedece às leis, os cobradores, motoristas vão ter muito problema. Aí o Gael da Ribeira conosco aqui também, Fábio, tá? Deixa eu só colocar uma coisa, Fábio, só para informar o ouvinte, né, que falou do camelô, né? A partir de amanhã, todas as lojas, amanhã, quarta-feira, todas as lojas de São Paulo estão autorizadas a abrirem das 9 às 13 horas. Já saiu, então? Das 8 às 15 horas, alguma coisa assim, só para eu poder colocar. E na quinta-feira, os shoppings abrem das 16 às 20 horas. E o camelô? O camelô, como é uma loja, a loja aberta, ele poderá se fazer normalmente. Vamos ver, eu espero que sim. Vamos lá. Isso que a gente tem como notícia. Tá aí, José, a informação do Luiz Carlos aqui. A partir de amanhã, todas as lojas de rua já poderão ser abertas, exceção restaurantes. Todas as lojas de rua. Lanchonetes, restaurantes, não pode abrir ainda. Cabeleireiro. Não, as lojas de rua já podem abrir. Possivelmente o cabeleireiro pode abrir. Não, né? vamos ver o que vai acontecer. Não, ainda não está determinado todas as normas. E tem que ver se isso vai acontecer amanhã mesmo, né, Luiz Carlos? Tá determinado amanhã. Porque era para abrir dia 1º e aí fica meio para dia 15. Não, tá aí tem protocolos, vamos ver, vamos lá, vamos torcer para que sim, Os protocolos do comércio já foram definidos, já estão ok. O comércio já vai abrir a partir de amanhã, na parte da manhã até as 15 horas. Aí às 16 horas entra o povo do shopping, que vai até as 20 horas, mas só na quinta-feira. Só a partir de quinta-feira. É isso aí, dia 11. Já estão Bom, assim espero, né? Porque já era para ter reaberto dia 1º de junho, foi esse o anúncio. E também espero que essas cidades, né, que ficam à volta de São Paulo, a grande São Paulo, possa também ter uma flexibilização em cima disso, porque, volto a dizer, é muito estranho, né, você flexibilizar a capital e não flexibilizar a rua do lado, praticamente, né, na divisa. É muito estranho, é muito complicado. Mas vamos lá, tem mais ouvinte aqui? Vamos ouvir? Bom dia, Fábio e amigos. Bom dia. Gostaria de saber se existe aí um aparelho vendido em farmácia aí que faz teste de coronavírus. Porque a amiga da minha namorada fez um teste de coronavírus aí em farmácia e, segundo ela aí, deu negativo. Gostaria de saber, eu não tinha essa informação, gostaria de saber se existe mesmo esse aparelho aí que faz teste de coronavírus e se é seguro. Bom dia, Simão Bolívar da Parada Inglesa. Olha, pelo que a gente sabe, não. O que a gente sabe, não. O que está acontecendo, até o que está ocorrendo nas farmácias e alguns locais, inclusive, onde você vai fazer compra, é verificar se você está num estado febril. Se você tiver 36, por exemplo, de febre, 36,5 aí de febre, significa que você precisa realmente febre, de temperatura, desculpa. Não é 36, é 37,5. Se você tiver 36, não tem. Se você tiver 36,5, você de temperatura, você está tudo bem, você está liberado. Isso. Se você tiver 37,5, aí você procura um médico. Se você tiver mais do que 38, mais do que 37,5, aí corre porque o bicho está pegando. É isso aí. 37,5. Isso não quer dizer que você está com coronavírus. E, aliás, isso não está acontecendo só em farmácia, não, né? Dependendo do estabelecimento, você entra em algum estabelecimento, supermercado, tem muitos supermercados que estão fazendo isso aí. Tem aquele termômetro, né, que ele aponta para a sua testa ali e mede a sua temperatura rapidamente. Se você tiver mais de 37,5, como falou o Luiz Carlos agora, você não pode entrar no supermercado. Então, por conta disso aí, né? Você pode ter, né? Aí tem que ir ao médico, tem que verificar. Pode ser uma outra coisa, mas é necessário ir ao médico, né, ao hospital, para fazer o exame e verificar se você realmente tem ou não, né? Abaixo disso, abaixo dos 37, né, que é o normal que a gente fica, né, não tem problema nenhum, viu? Deve ser isso aí que foi feito, viu? Vamos lá, vamos ouvir mais ouvinte. Bom dia a todos do debate, eu sou a Rita de Itaquera. Na teoria, é muito bonito todos os passageiros viajarem sentados, porém na prática é muito complicado. É impossível, eu acredito, na minha visão de leiga,
todos os passageiros viajarem sentados. Não existe ônibus para tudo isso, para tantos passageiros. E ainda agora que vai ter a retomada dos comércios, vai ser mais complicado ainda. Tá aí a opinião do ouvinte. Lembrando a todos, vamos fazer uma colocação aqui que é importantíssima, né, Luiz Carlos? Luiz Carlos trouxe essa informação que amanhã já começa a abrir o comércio. Quinta-feira, possivelmente, o shopping, né, vai estar aberto num período. E assim, cuidem-se. Vocês vão sair à rua, álcool gel, máscara, né? Vamos fazer a coisa de uma forma certa, né? Para que não haja um aumento de número de casos aí, como o próprio prefeito disse e o governador já disse, e ter que voltar atrás. Então, cuide-se, né? Vá de máscara, use a máscara o tempo todo, use o álcool gel, né? Mantém toda essa higiene que é necessária nesse momento, né? De álcool na mão, de máscara, para que a gente consiga passar definitivamente por essa situação o mais rápido possível, né? Não voltando um estágio atrás, né? Vamos ouvir mais ouvinte? Vamos lá? Bom dia, começou, né? Olha só, dizem que esse secretário é muito bom, agora resolveu o problema? Então, se não resolveu, o prefeito tem o direito de trocar o secretário. Agora, eu chamaria o secretário e falaria pessoalmente, não falaria na imprensa, porque o Datena já está com o bocão arreganhado dele, blá, 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 blá. Que o Datena quer só um pontinho para falar mal do Bruno Covas e do João Dória. Então, bom dia, sou Cristina Silva. E não gosto que ninguém fale mal da família Covas. Tá bom assim para vocês? Beijinho para os dois. Não estamos falando mal, Cristina, estamos falando de um fato ocorrido. E você mesmo acabou de falar que não deveria ter feito isso pela imprensa, e sim pessoalmente com o secretário. Então não é a situação de falar mal, muito pelo contrário, é analisar um fato, né? Foi um excesso do prefeito, infelizmente, e a gente tem que falar que foi um excesso. Chama o secretário, conversa com o secretário, né? Vai à imprensa e coloca a situação de uma forma diferente, né? Eu acho que é isso que deveria ser feito. Vamos lá, vamos ouvir mais um ouvinte. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Super Rádio. Meu nome é Alice, da Capital Central. O que eu acho que deveria ser feito é uma reunião com todos os motoristas de ônibus, secretários, o chefe do transporte aí, as pessoas que estão lidando com o transporte, para conversar e ter ideia de cada um, principalmente dos motoristas que trabalham na sociedade, né, trabalha com os passageiros e sabe de todo o problema e toda a situação. Eu acho que a pessoa que leva ferro e fogo é uma forma de jogar nas costas do outro a responsabilidade. Eu acho que é um modo de acovardar para sair na melhor e jogar a culpa no outro. Tá aí a opinião do ouvinte. Vamos ouvir mais um aqui? Vamos lá, Luiz Carlos? Bom dia, meus amigos. Bom dia. Eu me chamo Terezinha, moro aqui no Parque do Chaves. Eu gostaria de saber de vocês como que vai ficar a situação dos aposentados. Por quê? Os aposentados não tiveram benefício nenhum do governo e nem do nosso presidente. E todo mundo teve seus R$600. E os aposentados, o que aconteceu? Eles adiantaram o 13º, sendo que isso aí a gente já tem direito. Eu ouvi um boato que nós vamos ter o 4º salário. E eu queria saber de vocês se é verdade que a gente vai ter um 13º, que é o 4º salário. Vocês estão sabendo alguma coisa sobre esse salário? Aí é o ouvinte, Luiz Carlos. O 13º salário já foi liberado. Já saiu a segunda parcela, inclusive do 13º salário esse mês. Se vai ter um 14º salário, isso eu não estou sabendo. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma notícia. Tem uma confirmação. Nenhuma confirmação básica disso. Falaram que, mas não confirmaram o que.
Tá bom? Isso. Ô Fábio, o Vitor Roberto... Em relação ao benefício, o aposentado continuou recebendo sua aposentadoria normalmente. Né? Eu sou contrário a isso. Eu acho que o aposentado deveria receber os R$600. Você entendeu? Porque assim como deveria receber os R$600, qualquer funcionário de qualquer empresa que estivesse recebendo um salário mínimo, entendeu? Deveria também receber. É que o governo foi realmente, até certo ponto, ficou surpreso com a quantidade de pessoas que realmente são invisíveis desse país. Mas né? a intenção, a função desse benefício colocado pelo governo é colocar esse benefício às pessoas que não recebem nada, Então, né? Que bem. ficam sem receber nada Tudo nesse bem. período. E você acha que quem ganha o salário mínimo nesse país recebe alguma coisa? Mas quem não recebe nada está Olha, recebendo então eu vou te R$600, dar uma Luiz notícia. Carlos. Não está Eu vou te recebendo dar- nenhum salário mínimo. Então eu vou te dar uma notícia. Se fosse um salário mínimo, se igualaria. Então eu vou te dar uma notícia que é importante, ainda não está confirmada. Vamos lá. Mas houve uma reunião entre vários setores aí, né, Congresso e também o Ministério da Economia, e o Paulo Guedes já tem um plano pós-pandemia. E nesse plano pós-pandemia acaba o Bolsa Família. O Bolsa Família passa a ter um outro nome dentro desse contexto e tem que haver, obviamente, reciprocidade em alguns casos. Quer dizer, não é aquela coisa de você receber aquela ação assistencial a vida inteira. E também não é o detalhe de você ter as crianças na escola, né? Você vai ter que ter algumas outras situações que eles ainda estão estudando e não foram apresentados, né? É isso aí. O Vitor Roberto tá mandando aqui, ó, bom dia, Luiz Carlos, Fabinho, vai aqui um teste. Quem fez um bom governo nos últimos mandatos? Bruno Covas, Pita, Haddad, Dória, Marta, Maluf, qual deles resolveu os problemas de São Paulo? É difícil dizer. Cada um resolveu ao seu modo parte dos problemas de São Paulo. Cada um fez uma parte. Cada um fez uma parte. E nenhum deles fez tudo. Até porque é muito difícil. E o Pita fez exatamente a parte dele, que era assumir a condição do Maluf. Se o Pita não for um bom governo, não vote mais em mim. O Pita prejudicou mais ainda o Maluf. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O Ricardo Leal parou de votar no Maluf exatamente a partir do momento em que o Pita realmente não fez um bom governo em São Paulo. Vamos lá. Ele concordou aqui, deu um joinha. Bom dia, meus amigos, todos os dias, do debate. Tenho uma honra muito grande saber que eu faço parte desse horário com vocês. Com certeza. Meus amigos, a respeito que o prefeito de São Paulo está fazendo, a respeito das palavras, a respeito das brigas, não deveria ter esse tipo de coisa. Até porque está chegando o ponto final para eles tomar uma decisão de reabertura dos comércios com segurança. Continuar nessa briga não vai chegar em lugar nenhum com segurança nenhuma. É isso a minha opinião. Bom dia para vocês. Bom dia. Aí a Laurinda Fábio, do Barulho. eu tenho um outro assunto que eu queria. Tem um monte aqui, ó. Então vamos ouvir o ouvinte, porque são... Lembrando aos ouvintes que áudio de no 27. máximo 30 segundos aí, passar um pouquinho a gente coloca, mas passar muito não tem como a gente colocar, infelizmente, tá, gente? A gente pede desculpa, mas não dá. Então, eu vou te falar pra você, quando eu pego um ônibus assim, eu não gosto de sentar não, eu gosto de ficar em pé. E eu fui no Carrefour aqui no Shopping Anália Franco, e eles mediram a febre da gente. O meu estava com 33. Aí eu entrei no mercado, né? Tchau, obrigado, fique com Deus, um beijo. É o que o Fábio falou. Tem muitos supermercados fazendo isso, não são todos, mas muitos estão fazendo. Eu já entrei em supermercado que não fez. O Arraio da diz o seguinte: sobre o ônibus eu prefiro ir de pé do que lado a lado no assento, mas não tão cheio o ônibus. Poderia colocar mais ônibus nas ruas do meu bairro. A SP Trans o que fez foi tirar uma linha. Eu acho também que a gente tem que analisar o seguinte, né? Isolamento social. Vale a reflexão, e aí o ouvinte pode opinar sobre isso também, né, Luiz Carlos? Nós estamos vivendo um isolamento social em que você tem que manter pelo menos 1,5 metro de distância de outra pessoa, tudo bem? Como é que senta um do lado do outro no metrô, no ônibus? Como é que fica? É isso. Né? Como é que é isso? Um fungando no cangote do outro. Não é melhor uma pessoa em pé, no cangote, um pouco mais distante das duas que estão sentadas, por exemplo, na janela, e uma em pé no meio do corredor?
não cria uma distância maior do que 2 sentados ali? É só uma colocação para reflexão. Porque se você tem que manter 1,5 metro no mínimo de distância do outro, como é que você faz? Você não pega transporte público, já começa por aí. Se você tiver de máscara, você minimiza isso, né? Não, tudo bem, Luiz Carlos, mas qual a diferença de uma pessoa estar em pé? O que não pode é o ônibus estar lotado, é diferente. Agora ficar em pé não tem problema. É isso, é essa colocação, vale a reflexão, né? Vale. Vamos lá? Vamos ouvir mais ouvintes? Tem um monte aqui hoje, o pessoal 9 horas e 29 minutos. Tem um assunto importante para falar aqui, mas 9 horas e 29 minutos. Cadê a vinheta da Super 9 horas e 29 minutos? Onde? Tá aqui, ó. ZYK 656. Na internet, superradio1150.com.br. Super Rádio, o sucesso de sempre. Aê. Você está na Super Rádio e participa do Debate em Família no 999948117 ou pela nossa live no Facebook, facebook.com/Debate em Família. Você aí que está no Facebook já compartilhou a live com os amigos? Não? Compartilha a live, traga mais gente para debater conosco. Vamos ouvir o ouvinte, Luiz Carlos? Você quer passar do tema? Vamos ouvir o ouvinte. Rapidinho, vamos ouvir. Vamos fazer tudo uma vez, vamos tentar para a gente ouvir o máximo de pessoal possível. Aqui é o Sérgio da Penha. Mas falaram do secretário, né? Que os ônibus estão indo cheios. E a semana passada, retrasada, que tinha 250 mil pessoas dentro de ônibus, metrô. Então o prefeito também teria que ser demitido? Porque ele colocou muito mais gente do que nos ônibus agora, né? Será que também não deveriam chegar para ele e falar que ele vai ser demitido? Tá? Um abraço a todos. Você vai decidir isso possivelmente no dia 4 de dezembro. Se a eleição for prorrogada. A prorrogação vai 4 de dezembro. Você vai decidir isso. Quem vai demitir ou não o prefeito é você. Vamos lá. Cadê? Bom dia, rapaziada linda da Super Rádio. Aqui quem fala é a Cida do Ipiranga. Opa, Cida. Na verdade, nossos governantes estão mais perdidos que cachorro quando cai do caminhão de mudança. E é isso, ninguém sabe nada. Tá aí a opinião do ouvinte. Vamos ouvir mais um aqui? Vamos lá. Bom dia, meus amores. Bom dia. O que eu percebi, eu não sei se é coincidência, o que é? Que o Bolsonaro, ele evitou de dar o número de mortos, tudo, só dá o do dia e tal, a Globo ficou doida, né? E não sei o que aconteceu, que aqui em São Paulo já foi divulgado, graças a Deus, que os hospitais não estão mais um caos e que não está tendo mais muitos pacientes com corona. Eu não sei se é coincidência, o que é. E agora já vão abrir o comércio, as lojas, é complicado, viu? Acho que é coincidência, né? Bom dia para todos. Sou Isilda de Vila Carrão. Valeu, Isilda. Daqui a pouco nós vamos falar sobre... Eu falei que eu tenho outro assunto para falar, e o assunto é esse aí, Isilda. Bom dia, Luiz Carlos, equipe. Está faltando diálogo entre o prefeito e secretário. Espero que seja solucionado logo. Abraços, Rosa Morena. Obrigado pela audiência, Rosa. Áudios e no máximo 30 segundos, pessoal. Passando um pouquinho a gente coloca. Vamos lá, bom dia, Luiz Carlos. É tudo mentira, não tem 14º salário. Faço aniversário dia 25 de junho. Todo ano eles me pagaram, só que recebi o pagamento sem o 13º e verdade mesmo quero ver. A Neuza do Tatuapé. Neuza, se você é aposentada, você deveria ter recebido o 13º, porque todo aposentado recebeu, né? É isso aí. É a primeira notícia que eu tenho. Pode reclamar que você tem o direito do 13º. Vamos lá, Luiz Carlos, se assim fosse, todos deveriam receber os tais R$600, o que é pouco para mim, é muito para o analista do governo. O que são fortunas para mim é quase nada para os nobres políticos. É o Cido Arruda de Guarulhos. Perfeito, sim. Isso, tem mais gente aqui, tem um monte de gente aqui. Vamos colocar mais ouvinte? Vamos lá? Vamos lá, peraí, cliquei errado aqui, gente, vamos lá, agora vai. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Eu gostaria que o comércio abrisse o dia inteiro, não abrisse só 4 horas, inclusive o shopping. Olha, eu estou cansada de ficar em casa. Nossa, o Bruno e o Dora, não sei o que eles querem da vida. Eles não ganham mais nunca, porque depender do meu voto, eles não ganham. Eu odeio eles dois.
O que tem que levar em consideração, até eu concordo com você, nós já falamos sobre isso aqui no Debate em Família, que deveria realmente abrir mais tempo, porque vai haver um tumulto de 4 horas de shopping, 8 horas de shopping já tem tumulto, imagine 4 horas de shopping. Na verdade não são 8 horas de shopping, são 12 horas de shopping. Já tem tumulto, imagine 4 horas de shopping. Né? Não, é estranho isso, né? Você limitar o número de horas que pode ficar aberto. Né? Até o pessoal de restaurante falou no começo, quando eu reabri restaurante, eu ouvi uma declaração, agora eu não vou lembrar quem foi que falou, mas tem pessoas que querem ficar, que ficam mais tempo. Por incrível que pareça, tem pessoas que ficam muito tempo no restaurante. Né? E, na verdade, o que vai acontecer? Para ser viável para o restaurante, o ideal é que essa pessoa se alimente rápido e vá embora e dê lugar a outra. É isso aí. Né? Como é que fica isso? Então, é uma situação que tudo precisa ser revisto. Eu acho que vai ser revisto aos poucos, né? À medida que as coisas vão acontecendo. Eu acho que vai depender muito também, gente, do nosso respeito em relação a tudo isso que está acontecendo. É o que eu falei, da máscara, do álcool gel, né? De você fazer a sua parte, porque eu acho que a gente fazendo a nossa parte, as coisas vão ser mais rápidas. Ô, Rabel, eu preciso te falar sobre um assunto, que é o seguinte. Então vai lá, muda, vamos virar o assunto aqui. Vamos virar o assunto. Esse detalhe aí que a ouvinte colocou, é algo que nós estamos aqui para colocar, é a mudança, obviamente, de sistema que o Ministério da Saúde resolveu colocar. E como todas as atitudes que são tomadas hoje no Ministério da Saúde, na época do Mandetta, a imprensa até era tranquila em relação ao Mandetta, porque o Mandetta dava todas as informações, colocava todas as informações ali disponíveis. Tinha mais transparência. Não sei se transparência, mas tinha mais informação. Só transparência. Né? Tinha mais informação. Agora, o que acontece é o seguinte, o que a gente tem que analisar é essa mudança. Eu, por exemplo, já falei isso aqui. Falei isso ontem, né? E falei outros dias mais, né? Que a quantidade de mortos que são, de óbitos que são apresentados, não é a realidade daquele dia. É isso. Então, eu sou um profissional da área, que vim da área de informática, né? Nos tempos em que as estatísticas eram fundamentais para se tomar determinadas decisões. E na área de marketing, especificamente, na qual eu pratico, as estatísticas são fundamentais até para se lançar um novo produto. Né? Você tem que realmente analisar todos os fatores. Eu sempre fui contra esse formato que está sendo colocado aí. Porque esse formato, se a intenção era assustar a população, assustou. Né? É um formato onde você apresenta uma quantidade de óbitos, isso no mundo inteiro, uma quantidade de óbitos que realmente não existe. O que o governo federal tentou fazer, porque você tem que levar em consideração de que são profissionais que estão ali hoje, do Exército, estão acostumados a trabalhar com estatística. Para você começar a fazer uma guerra, participar de uma guerra, você precisa de números, você precisa de informação. Você trabalha com as informações e elas têm que ser corretas. Qual seria o número, qual seria o ideal para que a gente pudesse ter realmente a informação correta? Seria o seguinte, quantas mortes existiram no dia? 100 mortes. Então houve 100 óbitos hoje. Hoje existiram 100 óbitos. Quantos realmente óbitos foram declarados de Covid? O teste, com todas as informações. 60? Então foram 60 mortos e 40 mortos estão ainda, 40 óbitos estão ainda em análise. Essa é a informação que nós da imprensa deveríamos receber. Você tem 100 óbitos, 60 óbitos realmente ocorreu pelo Covid e 40 óbitos estão em análise. Ponto 1. Segunda informação que nós deveríamos receber. No total geral, foram 500 mortos, por exemplo, 500 óbitos. Né? Se foram 100 hoje, 400 óbitos vieram de dias anteriores. Pronto. Você tem a informação correta na quantidade de óbitos. Os óbitos que foram informados, ou seja, nos dias anteriores, eles vieram e foram 400. 100 foi de hoje. Se 60 nós temos garantia que já é Covid. 40 estão em análise. Esses 40, no dia seguinte ou nos dias futuros, serão apresentados como óbitos de dias anteriores. E aí você vê a curva realmente acontecendo. Qual é a curva? A curva são 100 mortos, todos os dias. Né? São 100. Amanhã foram 120, depois foram 130, mas quantos desses foram com Covid?
Aí vale durante a semana. Aí é uma análise estatística que deveria ser feita. E não está sendo feita. Não está sendo feita. O que eles queriam fazer? O que não pode, Luiz Carlos, é você colocar, você rebaixar um número, só 60. Sendo que você tem um número maior. Só 60. Não, você tem um número maior. O Não, governo do Estado de São Paulo passa o número do Estado de São Paulo. O governo do Rio passa o número do Estado do Rio. O que está acontecendo? Né? Existe um consórcio de imprensa, né, dos canais de comunicação que estão há muito tempo. Agora, foi feito ontem. Montaram agora. Foi feito ontem. É isso aí. Então o que está acontecendo? Eles estão contabilizando o número de óbitos que vem dos estados. O que vai acontecer? Vai dar incompatibilidade com o do governo federal. Se o governo federal estiver fazendo isso, vai dar incompatibilidade. Isso a gente vai ficar sabendo já já. O que acontece é o seguinte, mudar o sistema do dia para a noite, né? Quando isso deveria ter sido feito de uma forma mais transparente. A gente cobra transparência aqui. Você não pode simplesmente tirar um sistema que está funcionando de um jeito e de repente cair para o outro no dia seguinte. Errado. Não importa, você explica que é o jeito errado. Jeito errado. Prova que é o jeito errado. Prova que é o jeito errado. É isso que eu tô falando. O que eu falei? Não, você tá colocando uma situação que deveria ter sido feita. Está sendo feita. É isso que deveria ter sido feito. Não está sendo feita. E tem mais uma coisa, aqui, ó. Alexandre de Moraes manda governo retomar a divulgação dos dados acumulados. Seja, judicializou-se, isso é uma rede. Um deputado só da rede foi o suficiente para judicializar uma situação dessa. Quer dizer, hoje qualquer coisa que você faça hoje nesse país, qualquer decisão que você tome, você tem que realmente tomar com base no STF. Hoje, por exemplo, Fábio, simplesmente a cidade de Santo André tomou uma posição e o Ministério Público de Santo André aceitou a decisão dela. Uma outra cidade adjacente a Santo André, ou seja, ao lado de Santo André, o Ministério Público tomou uma outra decisão, tem que fechar tudo. Tem que manter aquilo que o Estado fez. Quer dizer, é isso que nós estamos dizendo. E está fora da legalidade? Isso? Não, fora da legalidade não está o prefeito, porque o STF diz que o Estado... Mas cabe ao Ministério Público daquela cidade verificar também a situação. Sim, acompanhar. Acompanhar a situação. Então, cabe. Eu não vejo isso como judicialização. Eu acho que é o seguinte, a gente fala de cobrança o tempo todo do Poder Executivo. Que a gente tem que cobrar o prefeito, tem que cobrar o deputado, tem que cobrar todo mundo. Na hora que vem uma cobrança, é judicialização, eu não acho isso. Olha lá, ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal determinou nessa segunda-feira, 8, ontem, que o Ministério da Saúde retome a divulgação dos dados acumulados do coronavírus. Alexandre de Moraes tomou a decisão ao analisar uma ação apresentada pelos partidos Rede Sustentabilidade, PSOL e PCdoB. Tudo bem. Um deputado. Mas, quer dizer, um deputado fala em cima de 513. Mas ele está lá para fazer o quê, Luiz Carlos? Tudo bem, está lá para isso. Agora, tem deputado hoje que vive só em função... Nós precisamos de analisar friamente o que está acontecendo nesse país. Então, friamente, o que está acontecendo nesse país. Nós estamos o que está acontecendo, eu há muito tempo eu venho dizendo isso. Nós temos alguns problemas acontecendo nesse país. Então, a situação toda é a seguinte. Está errado a forma como estava antes? Na minha opinião, está. Estatisticamente está errada. Está errada a forma como eles querem fazer hoje? Está mais certa do que a anterior. Está mais certa do que a anterior. O que acontece é que qualquer decisão que este governo tomar, e principalmente o Ministério da Saúde tomar, sem o ministro da Saúde médico, como alguns setores da imprensa querem, você sabe o que vai acontecer. Qualquer decisão vai acontecer alguns fatores nada adequados. Olha, o André Matarazzo poderá entrar aqui no ar agora, nesse momento. Vamos tentar ver se a gente consegue um contato com o André Matarazzo. Nós não vamos chegar a conclusão nenhuma se nós começarmos a ficar colocando questões e discussões que não levam a absolutamente nada. Não, é um debate. Essas estatísticas, lógico, por isso nós estamos debatendo. Essas estatísticas, não, lógico, levam ao crescimento natural. Essas estatísticas, do jeito que elas estão sendo apresentadas, elas estão completamente erradas, seja pelo Estado,
seja pelo governo federal. E agora elas vão estar tanto quanto erradas, né, por nós da imprensa. É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, estatisticamente, qual é o correto? É o que eu acabei de falar. Quantos mortos aconteceram? 100 mortos. 60 foram detectados realmente com Covid. Foram 60 mortos. 40 estão em análise. Essa é a informação que a gente precisa. E quantos hoje foram noticiados? Tantos. Pronto, acabou. Tá? É isso que a gente precisa. Essa situação da imprensa que você está falando, eles não vão colocar os dados de forma equivocada por um motivo simples. Os dados que eles vão pegar é do governo. Então, se o dado estiver errado, ele vem dos governos estaduais, Luiz Carlos. A imprensa não está colocando o número lá que não existe. Está simplesmente fazendo uma soma. O governo estadual, o governo federal também está colocando lá os números que o Estado informou. São números do Estado. Ou eles inventaram números? Informa tá lá, que cada um deles. Não, eles estão colocando menos dados do que eles colocavam antes, Luiz Carlos. É isso que está acontecendo no Brasil hoje, entendeu? E isso tudo, desculpa, eu não concordo com essa colocação, porque isso tudo, quem gerou isso tudo foi o presidente Jair Bolsonaro com as declarações que ele dá o tempo todo. Essa semana ele parou. A semana passada, as declarações diminuíram. Isso nós concordamos. Então não foi a imprensa que gera, não é o governador que gera, não é isso. A imprensa pega aquela informação e fala. Você mesmo colocou aqui, existia um repórter que iam fazer perguntas ao Fernando Henrique Cardoso sobre coisas que não tinham nada a ver. E o que ele respondia? Ele tipo, tranquilamente, ele tirava aquilo de letra. Agora não, o que acontece? Quando o presidente de alguma forma recebe uma pergunta que ele acha equivocada ou que ele não gosta, principalmente de um setor da imprensa que ele não gosta, ele já declarou isso, o que acontece? Ele vai para uma agressão, e aí isso tudo está gerando isso. Então são colocações, você pode ver, na hora que ele para de parar lá, como você disse que ele já devia ter parado, de parar ali na saída do Alvorada, do Palácio do Alvorada, e para de dar declaração para a imprensa, as coisas ficam melhores. Dólar cai, bolsa sobe, né? A perspectiva de economia melhora, não só no mundo, como dizem, melhorou porque é no mundo inteiro. Não, melhorou aqui também, porque os investidores olham diferente. Se você tem uma situação de, entre aspas, que a gente não está nesse momento, mas de estabilidade, é natural que as coisas comecem a acontecer como estavam acontecendo antes. Você sabe por que o debate em família o debate em família que sempre cresceu e sempre apurou todas as informações? É porque ela não se deixa medir por aquilo que o noticiário do dia a dia informa. Porque olha só, nós estávamos falando sobre Covid-19, 24 horas por dia em São Paulo. Aí Deus botou a mão, aí começou a se falar sobre o quê? Sobre o problema dos Estados Unidos. O Covid-19 passou a ser o quê? Terceiro ponto nessa questão, sabe? Então, nós nunca nos baseamos aqui sobre aquilo que a imprensa diz, e sim sobre aquilo que a população precisa, né? E por isso que nós estamos aí com o André Matarazzo no ar, né? E conseguimos aqui o contato com ele hoje. Bom dia, André. Você viu que o debate aqui tá pegando fogo, né? Bom dia, estamos aqui. Desculpa o atraso, mas deu algum problema com o telefone que hoje não conseguimos entrar na hora certa. Mas olha... Nós vamos pegar a declaração do André sobre isso, o que ele acha disso tudo, né? Eu quero saber o que ele acha da fala do prefeito em relação ao vivo, em relação à demissão ou não do Edson Carão, secretário de transporte, pela mídia, pela imprensa. Aliás, nós colocamos aqui no ar, logo no início do programa, a fala dele. Vou dizer, eu ouvi a fala dele, acho lamentável, porque é o seguinte, demissão a gente não ameaça, a gente faz, né? É isso. E no caso, muito menos você fazer de público, no caso, ele já deveria ter tirado o secretário do primeiro negócio que foi feito de interditar vias. E depois aquele outro desastroso, que era uma coisa aritmética para saber que não ia dar certo, do tal do rodízio. E, aliás, vou te dizer, desde a primeira decisão, que no início da pandemia, o prefeito mandou tirar a frota de ônibus. 80% dos ônibus saíram da rua. Portanto, a responsabilidade é do chefe, é do prefeito.
Ele está culpando o secretário por erros dele. Claro, o secretário pode até não ser bom. O fato é que, até hoje eu pergunto, por que só tem 50% dos ônibus na rua hoje? Não estão 100% da frota, já que a prefeitura está pagando por 100% Segundo da frota. ele, falta dinheiro, André. Falta dinheiro. A prefeitura está com 16 ou 18 bilhões de reais em caixa. Então não falta dinheiro, não. É só olhar o balancete da prefeitura que está lá. É incompetência mesmo. Aí a opinião do André Matarazzo em relação a essa colocação do Bruno Covas de ontem, né? Que se o secretário de transporte não ajeitar essa situação aí. E nós colocamos aqui, André, que é o seguinte, ele colocou que só 5% dos ônibus estavam lotados. Isso já é um feito por um secretário de transporte, ou não? Parabéns pro Caran se ele conseguiu isso, né, André? Imagina. É o que eu falo, as declarações são mais pouco sérias do que a própria atuação da prefeitura, que é realmente de uma incompetência comovente até. Aí a opinião do André Matarazzo. E em relação a toda essa confusão no governo federal, André, o que você acha sobre essa situação do Ministério da Saúde? Os dados estão errados, eles estão aí, como dizem a parte da imprensa, aí, não noticiando todos os dados, ou realmente os dados anteriormente estavam inflados? Como que você vê tudo isso? Vejo também um negócio estranhíssimo, né? Porque por que só aqui acontecem essas coisas? Acho que a gente tem que separar em duas coisas essa questão. Primeiro, essa crítica permanente à imprensa, feita pelo governo. Eu já fui governo, já fui ministro, era criticado toda hora, eu cuidava da área de comunicação, você imagina. Agora, a imprensa, ela está aí para isso, para fiscalizar, para perguntar, para pressionar. A imprensa não existe para ficar relatando feitos bons do governo, das autoridades. Porque os feitos bons, eles aparecem, é a obrigação do governo. Então a imprensa, ela deve criticar. Agora, e quem deve julgar se a imprensa é boa ou não? É o cidadão, é o cliente que compra jornal. Se ele achar ruim, ele não compra. Se ele achar bom, ele compra. Rádio, a mesma coisa. Se ele achar ruim, ele desliga ou muda de estação. Então, o governo ficar falando da imprensa, acho um erro desnecessário. Segundo, eu não entendi também por que mudou o horário e mudou a qualidade da informação. Hoje nós temos duas informações. Uma que o governo federal dá e outra que os veículos de comunicação em consórcio pegam dos estados e somam, né, os dados. E é interessante que dá diferente do governo federal. Então, eu acho que é um desserviço o que o governo federal está fazendo, porque eles tinham um sistema que funcionava muito bem, com aquelas reuniões diárias no final da tarde, dizendo os números todos. Não entendi por que mudaram isso. Vai confundir mais ainda as pessoas, né? Acho isso muito ruim. Na verdade, eu estava falando aqui exatamente sobre isso, André, em relação a esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, não concordo com os números que são informados pelo Estado, não me conformo com os números que são informados pelo Estado, pelo governo federal, que são os mesmos números que ele recebe do Estado, são estatísticas completamente furadas, e não me conformo que a imprensa tenha que montar um consórcio para apurar números. Quer dizer, eu não me conformo com isso, eu acho que assim, as coisas têm que fluir de uma forma natural. Eu tenho a impressão, posso estar errado nesse sentido, da minha impressão, daquilo que eu levantei nos dias anteontem e ontem a respeito disso, é de que o que o governo federal quer informar é realmente a quantidade e ter uma estatística disso, quer dizer, da quantidade de mortos, ou seja, que aconteceram por Covid no dia de referência. Só que para isso, eu estava dizendo aqui, é necessário que a estatística mude. Como ela deve mudar, né? Eu estou falando como profissional da área, né? Por exemplo, quando você quer um profissional, você quer realmente alguém que já participou de várias campanhas, já teve várias ações dentro do governo, sabe, como você mesmo disse, você sabe muito bem que a estatística é ponto fundamental para você tomar decisões, inclusive na sua campanha eleitoral.
Eu quando participei de campanhas eleitorais, a primeira coisa que eu tinha na mão eram as estatísticas e sabia que deputado ou que naquele tempo, governador ou prefeito, iria realmente entrar ou não. A gente já sabia, a gente tinha o Simancol, né, que a gente fala em relação às estatísticas. Então, a estatística que a gente sentia, André, era o seguinte, que eu vejo o seguinte: qual é a quantidade de mortos do dia? 100, tudo bem. 60 foi por Covid? Ok. Então, informa, 60 por Covid e 40 está em análise. Você ainda não sabe se foi Covid ou não. Está em análise. Agora, qual é a quantidade de informações que você recebeu dos dias anteriores? 500? Então, nós temos agora um número. Ó. 500 vieram de dias anteriores, 60 realmente foi naquele dia e 40, né, ainda está em análise. Aí você tem a informação correta para saber se as curvas estão acontecendo ou não. Se elas estão caindo ou não. Esse é o ponto básico. Então, tem um ponto aí, desculpa te interromper. Não está interrompendo. Isso que eu digo que é uma pena, é que a gente percebe todo mundo usando essa tragédia politicamente. Tanto os governos do Estado, como as prefeituras. Você não sabe quem está informando. Mas deixa eu me colocar nessa. O governo federal também, enfim. Mas é um horror. É um negócio jamais visto quando você viu no mundo todo oposição e situação, partidos de direita, de centro e de esquerda se uniram para resolver o problema da doença. Aqui está querendo cada um puxar sardinha para o seu lado, o que é muito ruim. Na verdade, o que a gente precisa sempre de buscar é encontrar o meio termo aí, né, o equilíbrio de tudo isso. E o equilíbrio, no momento, como numa pandemia dessa, é muito difícil, né, André? Né? É muito complicado. Nós temos aqui... Mas bom senso podia ter, né? Faltou, né? Faltou um pouquinho, né? De todos os lados. Mas aí o Fábio colocou muito bem que o bom senso deveria começar por quem é realmente o grande mandatário desse país, né? Acho que o bom senso começaria por ali, por aquilo que ele fala. É isso aí. Você colocou, vamos lá, vamos continuar. Bom, nós estamos chegando ao final do programa Debate em Família de hoje. Você chegou no final, André? Você chegou no final, André. Né? A gente agradece. Ele não está ouvindo lá, será? Estou ouvindo bem. Está ouvindo? Então tá. Você acabou chegando no final do nosso programa hoje, né? Infelizmente. Mas valeu, né? Já colocou aí duas informações, duas opiniões muito importantes para os ouvintes da Super Rádio aqui. Eu agradeço muito a sua participação de hoje, Andréa. Para mim, só de estar aqui com vocês da Super Rádio, é um prazer muito grande falar com os seus ouvintes, ouvir a opinião de vocês. Me desculpem, o horário deu algum problema no telefone, mas terça-feira que vem nós estamos aí e espero que daqui para frente a gente comece a ter notícias um pouco melhores para apresentar para os ouvintes. E a gente, cada vez mais, eu insisto, temos que fazer campanhas esclarecendo as pessoas quais as medidas preventivas que elas têm que tomar, do distanciamento, do lavar as mãos o tempo todo e do uso da máscara sempre que estiver fora de casa. É isso aí. Muito obrigado, André. Até terça-feira que vem. Um abração. Ou a qualquer momento. Ou a qualquer momento. Edição extraordinária. Tá bom, meus amigos. Valeu. Um abração. Tchau, tchau. Bom, o Vitor Roberto disse o seguinte: os caras aqui uma piada. Depois de todo o sofrimento, quarentena, álcool, gel, máscara, etc., só faltava a vacina do Covid-19 ser um supositório. Bom, tá perfeito. Honorato. Bom dia. A situação é tão absurda que eu penso qual é a razão, por exemplo, para as lojas que vendem carros terem sido fechadas. É muita estupidez desse governo, tem razão. Né? Railda Ribeiro, né? Silvia Corrêa está dizendo aqui, não, quem colocou isso aqui foi o Honorato, né? A Railda está dizendo aqui, né? Está assistindo aqui com a gente. A Silvia Corrêa está dizendo o seguinte: bom dia, está muito errado, precisa de transparência, esconder o número de mortos e mascarar a realidade. O governo quer mostrar uma realidade que não existe. Eles têm que mostrar o número de mortos diários dos anteriores, mesmo que seja separado. Veja aí, Fábio, já está na internet sobre um remédio nasal que a USP está pesquisando equivalente a R$100, o custo de cada dose. Tem que usar 2 doses para o coronavírus. E assim vai, tem um monte de gente aqui mandando informações e acabou o programa. E tem isso também, né, Luiz Carlos? Quando esse remédio surgiu, quanto vai custar esse remédio? R$100, ela falou. Então, não, esse é um, né?
Vamos ver, porque já vai surgindo a situação, né? Gente. Como vai ser o custo disso para a população? Tudo isso vai ter que ser analisado já e a gente vai continuar conversando com vocês sobre isso. Até a próxima, né? Que Deus abençoe vocês aí. Até amanhã estamos de volta aqui. Deus abençoe vocês aí. Valeu o debate hoje. Aquelas pessoas que ficaram sem entrar já sabem que foi consequência do tempo, mas nós vamos trabalhando para quem sabe um dia a gente ter um tempo maior para que você possa falar mais aqui na Super Rádio. Até amanhã, que Deus abençoe a sua vida e seja feliz. É isso aí. Muito obrigado, Luiz Carlos. Agradecer também a presença de hoje do André Matarazzo, né? E principalmente de todos vocês, ouvintes da Super Rádio, que debateram conosco aqui, né? Colocaram as suas opiniões. E o debate é isso mesmo, né? Ninguém tem que concordar, né? A gente tem que colocar as nossas opiniões de uma forma respeitosa e a gente chegar aí num consenso geral do que é necessário em um momento como esse, né? E eu acho que esse é o principal fundamento de um debate bem feito. Então amanhã estaremos de volta às 9 horas. Não se esqueçam de compartilhar a live. Tá na live aí, ó. Tem pessoas lá nos assistindo no Facebook. Gostaram do programa? Compartilhe com seus amigos. Compartilhe, leve essa mensagem a mais pessoas, esse programa a mais pessoas, né? Traga mais gente para debater conosco aqui todos os dias. Agradecendo a todos que participaram pelo WhatsApp e já pedindo desculpa àqueles que não conseguiram ser ouvidos, né? Podem sim deixar o seu comentário lá na nossa live no Facebook também, no facebook.com/debate em família. E não se esqueçam, o Debate em Família tem um novo canal de comunicação com vocês, que é no YouTube, youtube.com/debate em família. Se inscreva lá, ative o sininho para ficar sabendo de novos vídeos que aparecerão por lá, né? E participe conosco dos debates aqui na Super Rádio. Um abraço a todos, fiquem agora com Milton Bardelli, a música e a história, e amanhã estaremos de volta às 9 da manhã. Até lá! Programa Debate em Família.